pessoal! No vídeo de hoje a gente vai falar mais sobre sistemas trifásicos. Entramos no assunto sistemas equilibrados. Sistema delta triângulo, triângulo delta, triângulo triângulo, delta delta, com cargas equilibradas, com fontes equilibradas. E aí eu convido vocês para a gente fazer algumas análises e algumas contas aí. Vem comigo, vamos analisar isso. Nessa análise de conexão estrela-estrela com o sistema equilibrado, eu tenho alguns dados. Os primeiros são as fontes, que eu não preciso ter todos os valores, basta eu ter o módulo das fontes e saber a sequência, e com isso eu consigo achar todas as fontes. Sequência positiva, o VAN vai ser com ângulo de 0, o VBN vai ser o mesmo módulo com ângulo de menos 120, o VCN com ângulo de mais 120. E se for sequência negativa, o VAN é 0, o VCN é ângulo de menos 120 e o VBN é ângulo de mais 120. Enfim, tendo esses ângulos, tendo esses valores, e ainda por cima as impedâncias, eu consigo fazer todos os cálculos que precisa. A primeira análise que eu faço para vocês é quanto às tensões de fase e tensões de linha. Pessoal, olhando para a fonte, eu desenhei em verde aqui, certo? Desenhei em verde aqui, ó, 3 bornes, o borne A, o borne B e o borne C, certo? Esses são os bornes que o usuário enxerga, mas o que tem atrás desses bornes? Tem uma fonte lá. A tensão que fica na fonte vai ser a minha tensão de fase. E a tensão que fica entre os bornes, a minha tensão de linha. Então vocês observam que a tensão de fase já é dada. Em contrapartida, a tensão de linha é a combinação de tensões VAN e VBN, certo? Então eu tenho que calcular isso. Obviamente vai ter defasagem, vai ter essas coisas, tá? Mas é super fácil fazer. Porque na verdade o VAN adicionado ao VNB ou subtraído de VBN me dá a tensão de linha, como a gente vai ver aqui, certo? Então algumas considerações que eu fiz para as tensões. Bom, eu vou aproveitar e já vou falar das correntes também. A corrente que sai da fonte e passa pelo borne então passando pelo borne é a minha corrente de linha, certo? Passou pelo borne é a corrente de linha, é o IA, é o IB, é o IC, tá? Só que ela também está saindo direto da fonte aqui. Então, ela também é a corrente de fase. Então, para facilitar as explicações aí. Então, muito bem. Vamos para as nossas considerações. Eu anotei aqui, então, a tensão de fase que é dada em módulo vai ser igual ao VAN, VBN e VCN. Então, se eu disser que é 100 RMS, vocês já sabem que todas as fontes têm 100 volts RMS, tá? Então, aqui eu coloquei, para os dados de fase, ou seja, para as fontes ali, VAN, VBN e VCN provavelmente vão ser dados, né? Eu vou conhecer as minhas fontes. E as correntes, eu vou IA, IB e C, né? Eu posso calcular sabendo ali as tensões VAN e ZY. Por quê? Pessoal, eu botei um neutro aqui para conectar, porque na verdade, se eu for usar aqui, apaguei, no fim eu apaguei. Se eu for usar aqui a lei das correntes de Kirchhoff, para saber qual é a tensão nesse ponto, tá? Lei das correntes de Kirchhoff, nesse ponto aí, eu vou ter o quê? IA, corrente de neutro aqui, no caso, que eu vou desconsiderar por enquanto, vou desconsiderar que existe esse neutro, tá? IB e IC. Então, se eu fizer IA mais IB mais IC, e considerar os ângulos de cada uma, IA com ângulo de 120, IA com ângulo de 0, IB com ângulo de menos 120, IC com ângulo de mais 120, posso até considerar outros ângulos, mas desde que sejam todos defasados de 120 graus um do outro. Fazendo essa soma, eu vou obter 0. Eu fiz a demonstração aqui, ó, tá? Onde eu considerei o mesmo módulo, o módulo de A é o mesmo módulo de B, o mesmo módulo de C. Então eu já coloquei os módulos
todos iguais aqui, ó, os respectivos ângulos, tá? Então é o A deslocado em 0 grau, o A deslocado em menos 120, o A deslocado em mais 120, fiz a soma e isso prova que dá zero. Se a corrente é nula naquele ponto, né, isso aí por lei de corrente de Kirchhoff a gente já sabia, mas se a corrente é nula naquele ponto, não há tensão também naquele ponto, tá? Não existe corrente circulando, a tensão tanto num ponto quanto no outro são iguais, né? Zero. Ok, muito bem. Se isso é possível, então eu tenho malhas isoladas, eu não preciso olhar todas as malhas, eu olho só a malha que me interessa. Aqui no caso eu estou olhando essa aqui. O que acontecer nessa malha, acontece para todas as malhas da mesma forma, certo? Bom, então pessoal, é fácil calcular o IA. É só pegar a tensão da fonte e dividir pela carga, certo? Aí eu vou calcular o IB da mesma forma, o IC da mesma forma. Muito bem. O que mais que eu tenho aqui? Linha. O módulo da corrente de linha é o mesmo módulo da corrente de fase. O módulo da corrente de linha é o mesmo módulo da corrente de fase, a gente já tinha analisado isso. Corrente que passa pelo borne e a que sai da fonte. Tá? E aí eu tenho, para a linha aqui, as tensões de linha, essas são as tensões aqui no borne. VAB, VBC e VCA. Tá? Para calcular isso, eu tenho que fazer ali o meu VAN menos o meu VBN. Ó, se a gente for olhar aqui, a tensão VAB, tá? Então, VAB é a tensão aqui, ó, que eu tenho aqui, menos a tensão que eu tenho aqui. Então, aqui eu tenho VAN e aqui eu tenho VBN, né? No caso, menos VBN. Então, o VAB é VAN menos VBN, né? E foi o que eu anotei aqui embaixo. Ok, muito bem. E as correntes são iguais, né? A corrente de linha é igual a corrente de fase, então não tem muito trabalho aqui. Aqui algumas análises para ajudar. Só para a gente entender, tá? Não que precise decorar isso aqui. Mas o módulo de VAB vai ser o mesmo módulo de VBC, que é o mesmo módulo de VCA. O VAB, então, vai ser o VAN menos o VBN, tá? Só que o VAN e o VBN, eles têm o mesmo módulo, é VAN, eu botei aqui, tá? Um deslocado em 0 grau e o outro deslocado em menos 120. Então, eu posso concluir que em módulo, a tensão de fase, a tensão lá da fonte, vezes raiz de 3 é igual a tensão de linha, certo? Bom, a gente pode fazer uma conta, né, para fixar mais isso. Então, no exercício aqui é dado, tá? É dado uma fontezinha de 100 RMS em módulo, é dado aqui a impedância, que é igual, né, para todos, e é dito que a sequência é positiva. Então, fica fácil de achar as fontes. Vamos para os dados de fase, então, que são os das fontes. Se eu tenho um módulo que é 100, então 100 com ângulo de 0 é o VAN, 100 com ângulo de menos 120 é o VBN e 100 com ângulo de mais 120 é o VCN. Ok. Posso achar as correntes. Uma vez que eu tenho VAN, eu acho o IA, que é VAN por Z. Achei. Da mesma forma, tendo o IA, eu acho IB e IC, certo? É só deslocar menos 120 ou mais 120, dependendo da corrente. E para os dados de linha? Para os dados de linha, tem que achar o VAB, VBC e VCA, que são as tensões de linha, são os bornes verdes. O VAB, na verdade, é VAN menos VBN, a gente já tinha deduzido ali em cima, né? Então é só substituir os valores das fontes e calcular, né? Lembrando que número complexo, quando está na forma polar, eu tenho que fazer a conta mesmo, né? Eu não posso somar os ângulos. Então tem que fazer a continha. Ou passa para retangular e faz a conta, ou faz na calculadora, enfim, tá? Calculei o VAB, para achar o VBC e o VCA é só deslocar menos 120 para VBC ou mais 120 para VCA e já tenho. Por que eu não calculei as correntes de linha? Porque elas são iguais às correntes de fase. Então basta escrever e deixar indicado aqui que as correntes de linha são iguais às de fase. Pessoal,
Para o estrela-estrela, é isso, certo? Tem outras anotações aí, mas para o estrela-estrela é isso aqui, certo? Não se assustem com esses vetores, eles são para ajudar, só para mostrar ali. Tem gente que gosta de analisar isso, tem gente que olha para esse desenho e já foge, mas em suma, vocês viram que o exercício foi até bem rápido de fazer depois que a gente analisou o exercício como um todo. Nessa segunda análise, a gente tem também para sistemas equilibrados, fontes em estrela e cargas em triângulo. As fontes eu posso dar um módulo, e aí a sequência, então fica fácil de fazer a distribuição. Dado que eu tenho um módulo em RMS, é só distribuir. Se sequência positiva, 0, menos 120, mais 120, respectivamente para A, B e C. E as cargas têm todos os mesmos valores, mesmas impedâncias. Então a gente chama de Z triângulo ou Z delta. Tensões de fase, pessoal. As tensões de fase são aquelas dadas. Então, VAN, VBN, VCN são as que eu mencionei para vocês. Essas são as tensões de fase. Tensões de linha são combinações dessas tensões aí. Então, vai ser o VAN menos VBN, e sucessivamente, VBN menos VCN, e assim vai. Isso a gente já sabe do nosso sistema triângulo, então eu já coloquei aqui, ó. Do sistema triângulo eu já sei que o módulo é isso aí, né? As tensões normalmente são dadas, e para a linha as tensões são combinações daquelas tensões que eu dei lá, certo? Bom, então eu posso concluir que as tensões de linha são, na verdade, as tensões de fase vezes raiz de 3 se eu estiver me referindo só ao módulo. Então, se for pedido só o módulo, não houver interesse no ângulo, é só pegar a tensão de linha, a tensão de fase, desculpem, e multiplicar por raiz de 3, eu tenho a tensão de linha, ok? Se eu quiser saber com o ângulo, aí eu preciso fazer a conta mais exata. Tendo os números complexos, é possível fazer a conta. O que eu sei das correntes? Corrente de fase, então. A parte das correntes de fase. Para ficar fácil de fazer análise, eu vou olhar pelos olhos da carga. A carga está em delta. A corrente de fase vai ser a corrente que vai passar por essa carga. Parece meio estranho, mas não é. Né? A corrente que vai passar pela carga vai ser a corrente IAB. A corrente que vai passar pela outra carga, IBC, e assim sucessivamente. Certo? Então, as tensões de fase, eu vou ter que observar... As correntes de fase, desculpa, eu vou ter que observar pelos olhos da carga e não da fonte. Certo? Porque vai ter uma interação nessas fontes também. Bom, correntes de linha são aquelas correntes IA, IB e IC, que normalmente saem do circuito, mas que precisam ser combinadas para passar na carga. Mas são as que passam no borne. Se eu botar ali o alicate e medir, a corrente que vai passar é IA, ou IB, ou IC, dependendo do borne que eu estiver medindo. E essas eu posso levantar pela lei das correntes de Kirchhoff. Então, a gente já fez essa análise, né? A corrente de Kirchhoff no ponto A vai ser IAB menos ICA. O módulo de AB é o mesmo módulo de ICA, mas ICA está deslocado a 120 graus, então eu posso botar o IAB deslocado a 120 graus como sendo o ICA. E foi o que eu fiz, eu substituí, e ali eu encontrei que o IA, na verdade, é o IAB, deslocado menos 30, mas o módulo dele, raiz de 3 vezes maior. Para quem gosta da análise fasorial, está aqui o desenho. Eu coloquei o IAB, que é o que eu tinha, certo? Porque ele é mais fácil de calcular. Basta pegar a tensão sobre a carga e dividir pela carga. E aí eu multiplico ele por raiz de 3, então o módulo dele aumentou. A gente pode ver nesse azul aqui, né? Que o módulo dele, nesse aqui, ó, né? O módulo dele aumentou, porém ele defasou 30 graus em relação ao IAB, certo? E aí eu tenho então o meu IA. IA é a minha corrente de fase, de linha, aqui tá até mal. IA é a minha corrente de linha,
e IAB minha corrente de fase, certo? Bom, o que eu posso dizer então, baseado nessa análise do fasor aí, se eu estiver olhando só para o módulo? Que é a corrente de linha, o IA, o IB, o IC, a corrente que passa no borne, tá? Lembra do alicate lá de medição de corrente? É a corrente de fase, IAB, ICA, enfim, multiplicado por raiz de 3, certo? Então a corrente de linha vai ser sempre raiz de 3 vezes maior que a corrente de fase. Muito bem, para fixar um exercíciozinho, eu peguei as mesmas características do nosso circuito, já que a etapa lá das fontes estava em estrela, eu mantive, e mantive as cargas também. Só que eu fiz o quê? Conectei as cargas agora não em estrela, mas as mesmas cargas conectadas em triângulo, tá? E aí a gente vai analisar o que acontece. Então, tensões de fase, ele pede tudo, correntes e tensões, tá? Correntes de fase foram dadas, sequência sendo positiva, ângulo de 0, menos 120 mais 120, ok. Para calcular as correntes de fase, as correntes IAB, IBC e ICA, as correntes que passam nas cargas, tá? Eu tenho que pegar a tensão sobre a carga e dividir pelo valor da carga. Mas eu não tenho tensão sobre a carga. Bom, a tensão sobre a carga, na verdade, é minha tensão de linha, né? Então eu vou lá para o cálculo da tensão de linha. A tensão de linha, pessoal, que é entre os bornes, ela na verdade é uma interação das fontes de tensão que eu tenho. E eu já sabia disso. Então, se eu olhar aqui para o desenho, ó, o meu VAB é na verdade o VAN menos o VBN. Eu já tinha feito essa análise no outro exercício, né? VAN menos VBN, né? Isso vai me dar tensão sobre a carga. Obviamente eu tenho a corrente que passa sobre a carga. Então, voltando para o nosso exercício, tá? Eu vou calcular aqui a tensão de linha já. O VAN menos VBN, eu tenho os valores, calculo. Se eu deslocar em menos 120, eu tenho VBC. Se eu deslocar o VAB em mais 120, eu tenho o VCA. Não preciso ficar fazendo divisão aí, é mais fácil trabalhar só com ângulo, já que os módulos são sempre iguais. Se não fosse pedido o módulo, pessoal, minto, se não fosse pedido o argumento ali, o ângulo, é a tensão de fase vezes raiz de 13 e acabou. Ponto. Tá? Bom, eu preciso desse VAB aí para poder seguir aqui o cálculo da minha corrente de fase. Eu já tinha deixado indicado. Então eu volto para cá e faço a divisão, certo? VAB divididos por Z triângulo, substituo os valores ali e acho que IAB é 10 raiz de 3 com ângulos de 10. Ou simplesmente 10 raiz de 3 se for só o módulo. Se for do meu interesse conhecer os ângulos, então eu desloco menos 120 graus e acho IBC, desloco mais 120 graus e acho ICA, ok? Mas em módulo é todo mundo igual. Achou um módulo, achou os três, certo? Sempre. Bom, o que falta? Faltam as correntes de linha. As correntes de linha, eu já sei, pelo meu desenho aqui, que as correntes de linha são as de fase vezes raiz de 3. Se for só módulo, eu pego esse 10 raiz de 3 aí e multiplico por raiz de 3 de novo, vai dar 30. Certo? Vai dar 30. Mas se eu quiser saber o ângulo, e se eu não lembrar disso, eu faço a continha. O IA é o IAB menos ICA. Faz a continha e vai achar lá 30 também, e já vai achar os ângulos também. Certo? Porque o raiz de 3 vem da interação aí do 0, menos 120, mais 120. Ok, pessoal? Agora vamos comparar as correntes que passam nas cargas. As correntes que passam nas cargas são as correntes IAB, IBC e ICA. Vamos pegar qualquer uma delas. 10 raiz de 3. Isso aí dá uns 17 amperes, mais ou menos. Quanto passava nas cargas no meu sistema estrela-estrela? Vamos olhar lá. Para o mesmo exercício, para as mesmas cargas. Ó, a corrente que passava na carga, em estrela-estrela, tá aqui o desenho,
é a corrente IA, né? Então a gente pega a corrente A, e a corrente IA era 10, ó, o módulo. IA era 10. E agora é 17. Então no estrela triângulo, a corrente que passa na carga é maior, para a mesma carga, a corrente que está passando é maior. Poxa, se a corrente que está passando é maior, dado que a impedância que eu coloquei é a mesma, será que a tensão na carga é maior? Qual é a tensão na carga em estrela? A corrente eu já sei que é maior. Qual é a tensão na carga em estrela? É o VAN, ó. Quanto que eu tenho de VAN? VAN eu tenho 100 com ângulo de zero. Então, no estrela, eu tenho uma corrente menor e uma tensão de 100. Quanto que eu tenho de tensão aqui? Eu tenho VAB. VAB é raiz de 3 vezes maior. Então, eu tenho mais tensão aplicada na carga, certo? Tenho raiz de 3 vezes mais tensão aplicada aqui, e eu vou ter uma corrente maior também, tá? Então, com mais tensão, eu obtive mais corrente, né? Dada essa configuração aqui, eu tive mais corrente na mesma carga. Claro, o arranjo mudou, né? O arranjo mudou. Então, eu apliquei uma corrente 73% maior, uma tensão 73% maior sobre a carga, com as mesmas fontes, 73% maior, de 10 para... Vamos ver aqui o nosso VAB, para não mentir, o VAN era 100, e agora o meu VAB aqui, ó, passou para 100 raiz de 3, então ele aumentou aí de 100 para 173, né, a tensão. E a corrente também aumentou, certo? Bom, ok. Agora a gente conclui esse exercício com essa análise também e vamos estudar os outros casos. Na análise agora das fontes e cargas equilibradas conectadas em triângulo-triângulo. Em triângulo-triângulo a gente pode ver então que as tensões de fase são as tensões dadas. VAB, VBC e VCA seguindo a sequência, se positivo ou negativo. As cargas são todas iguais, então são denominadas Z-triângulo. E as correntes de linha são IA e B e C, denominadas aqui. Vamos às nossas considerações. Primeira consideração que eu faço é que a tensão de fase é a própria tensão, então, das fontes. E aí a gente faz uma análise para fase, tá? As tensões dadas, VAB, VBC e VCA, então são as tensões de fase. Já as correntes de fase, eu tenho que observar pelo aspecto da carga. Qual é a corrente da fase que vai para a carga, tá? Pelos olhos da carga. Vai ser a corrente IAB, né? É a corrente de fase que passa na carga. IAB. É a corrente que passa na carga. Bom, obviamente que para calcular IAB, a tensão VAB é a mesma tensão da fonte, né? Então, eu posso dizer também que a tensão de fase e a tensão de linha são iguais. E aí eu fiz isso, tá? Tensão de fase e a tensão de linha, eu coloquei aqui, ó, VAB são das fontes, né? E eu disse que são também de linha. Então, a tensão de linha e fase são, de fato, iguais. E aí a gente volta aqui para a questão da análise das correntes de fase. Então, as correntes que vão passar lá na carga vão ser IAB, IBC e ICA, né? E eu calculo usando a tensão sobre essa carga divididos pelo valor da carga, ok? Só olhar para o desenho ali, né? Então eu pergunto qual é a corrente na carga, que é a corrente de fase, e é fácil de calcular, nesse caso. E as correntes de linha, pessoal? As correntes de linha são IA, IB e IC. Bom, a corrente de linha IA, IB e IC. Se eu coloco o alicate de medição aqui, quanto eu vou medir? Eu vou medir o que a lei das correntes de Kirchhoff me disser.
É com base nela que eu digo que o IA é, na verdade, IAB menos ICA. IAB eu tenho como achar. ICA eu tenho como achar, é fácil, então eu consigo achar o IAB facilmente também, tá? E aqui eu digo como fazer isso. Tensão sobre a carga pela impedância, tensão sobre a carga e impedância, né? Que isso aqui é, na verdade, o meu IAB, isso aqui é o meu ICA, um menos o outro. Então, o VAB, na verdade, é o mesmo VCA, só que o VCA está adiantado do VAB em 120 graus. Então, eu botei essa questão do módulo igual e coloquei aqui que fica adiantado, certo? Fazendo a conta, eu chego à conclusão que o IA é o IAB vezes raiz de 3 deslocado em menos 30, aquela velha historinha, né? Eu tenho o meu IAB aqui, eu vou ter o meu IA bem maior aqui, né? Então, se esse aqui for 10, esse aqui vai ser 17,3, bem maior. E deslocado aqui, opa, apaguei. Deslocado aqui, ó, em menos 30 graus, certo? Esse IAB e esse aqui é o meu IA. Esse aqui, tensão de corrente de fase, esse aqui e de linha, certo? Ok. Vamos a um exercício numérico, então. Antes, então, para fechar, eu posso falar. Se eu estiver falando só de módulos, não quiser saber as defasagens, a minha corrente de linha é a de fase vezes raiz de 3, certo? Ok. Então, vamos a um exercíciozinho numérico aqui. Mesma fonte, 100 volts RMS, sequência positiva, o Z triângulo, 10 com ângulo de 20 e tal. E aí eu peço as tensões e as correntes. E aí eu vou calcular. O meu VAB é dado aqui em módulo 100, eu vou distribuir os ângulos das fontes, né? A corrente I de fase, eu dependo do VAB, eu tenho VAB, dependo do Z triângulo, eu tenho Z triângulo. Então é fácil de achar o IAB. O IAB, que é a corrente que vai passar lá na carga, a corrente fase, pode ser calculado dessa fórmula aqui. Vai ser o VAB divididos pela impedância. Então, 100 com ângulo de 0, divididos por 10 com ângulo de 20, 10 com ângulo de menos 20. Para achar as demais, basta eu ir deslocando menos 120 graus para achar o IBC e mais 120 graus para achar o ICA. Não preciso fazer todas as divisões, ok? E aí eu encontro a corrente de fase. Corrente de tensão de linha é a mesma tensão de fase, né? Então, não preciso ficar fazendo conta, é só indicar as mesmas tensões das fontes, conforme indicado em verde aí. Para quem não observou, a gente pode olhar rapidinho de novo aqui, ó. Essa tensão aqui está ligada no mesmo nó que aqui, ó. Então, a tensão que está aqui é a mesma tensão da fonte, tá? Muito bem. Tensão da fonte e a tensão sobre a carga são as mesmas, então tensão de fase e tensão de linha são iguais. Voltando lá. Correntes. Corrente de linha. E A e B e C, questão do alicate lá, tá? Alicate amperométrico. Então eu estou com ele lá no Borne e estou medindo 10 raiz de 3 com ângulo de menos 50 graus, ou se for só RMS, eu vou estar lendo lá em torno de 17,3 amperes, tá? O que é esse valor? É o IAB menos o ICA. IAB eu tenho, ICA eu tenho, então eu consigo calcular isso facilmente. Acho um deles, uma das três correntes, e aí é só trabalhar com as defasagens para achar as demais. Lembrando, é um circuito equilibrado, então é possível fazer isso, tá? Então, se eu deslocar em menos 120, eu tenho A e B. Se eu deslocar em mais 120, eu tenho A e C. Ok? Feito isso, a gente acha todas as correntes, todas as tensões do circuito. Muito bem.
Por fim, pessoal, análise da ligação equilibrada delta-estrela, certo? As fontes de tensão em delta, as cargas em estrela. Então, o que eu sei? Olhando aqui, eu já vejo que a minha fonte de tensão está exatamente em paralelo com os bornes de saída. Então, eu posso dizer que a fonte, que é a minha tensão de fase, é também minha tensão de linha. Então, eu já fiz essas análises, tá? Tensão de fase é a mesma tensão de linha, que é o mesmo VAB, VBC e VCA. Então, eu já anotei isso aqui embaixo. Ó. Tensão de fase e tensão de linha são iguais. Olhando para o desenho, o que mais que eu vejo? Que a corrente de linha, a corrente que passa no borne, o meu IA, IB e C, é a mesma corrente que está entrando na carga aqui, ó. Então, a minha corrente de linha é a mesma corrente de fase, tá? Então, a corrente que passou aqui no borne, se eu botar um alicate amperométrico aqui, é a mesma corrente que a carga está puxando aqui, ó, para ela mesma, tá? Ela está em série com aquele borne ali, tá? Então, eu posso dizer, olhando pelo aspecto da carga, que a corrente de linha e a corrente de fase são a mesma. O que define corrente de linha? Corrente que passa no borne, tá? É a mesma corrente que vai passar na carguinha lá, então a gente diz que é a mesma corrente. Já fiz essa anotação aqui também. Como é que eu posso achar isso? Bom, se eu tiver a tensão aqui em cima, dado que eu conheço a carga, eu consigo achar que eu tenho a carga, eu consigo achar qual é a corrente. Às vezes eu sou obrigado a fazer contas, né? Tem que achar essa, para somar as duas, tá? E aí fica um pouquinho mais complicado. Então eu vou deixar, se eu não tiver essas informações, eu vou deixar para achar isso lá no cálculo da corrente de linha, tá bom? Já que são iguais. Tensões de linha são iguais, e agora eu vou para o cálculo da corrente. Bom, pessoal, para eu chegar nisso aqui, eu tive que fazer uma malhazinha. Então, é aquilo que eu falei para vocês, tá? Eu vim aqui, eu queria essa corrente em vermelho aqui, ó, tá? E para achar ela, eu tive que fazer a análise da malha. Então, eu peguei essa malha aqui, ó. Essa malha aqui. Essa aqui, tá? E analisei. Bom, corrente que passa, a corrente IA passando sobre essa carga aqui, certo? IA, ZY. Menos a corrente IB que passa nessa carga aqui, menos IB, ZY. Porque o que passa nessa carga aqui é IB, e o que passa nessa aqui é IA, tá? Isso vai ser igual ao VAB, que é a tensão da fonte, tá? Que é a mesma tensão nos bornes, que é a mesma tensão de fase, que é a mesma tensão de linha. Ok. As tensões é mais fácil olhar lá para a fonte, quando eu for definir fase, linha, e as correntes é mais fácil olhar para as cargas, corrente de fase, corrente de linha, tá? Ok. Então, pessoal, eu vou desenvolvendo aqui. Eu sei que IB é IA atrasado em 120 graus, então eu substituí o IB por um IA atrasado 120 graus. Atrasei via produto, né? Multipliquei por 1 com ângulo de menos 120. Isso aí faz com que atrase em 120 graus o que for o IA, não importa o que ele é. E o resto mantive igual. Calculei e cheguei nisso aqui, ó. Que o IA é, na verdade, o VAB divididos por raiz de 3 ZY multiplicado por 1 com ângulo de menos 30. Mas o que me interessa? Se me interessa só o módulo, é VAB divididos por raiz de 3 vezes ZY, certo? Porque isso aqui, ó, na verdade a conta que eu fui fazendo foi para achar o VAN, né, ali, ó. Eu acabo achando o VAN, né, em relação ao VAB. Né? E a gente já sabe que a tensãozinha sobre a carga, né, a interação sempre de duas tensões num sistema trifásico em estrela, vai ser sempre a razão vai ser sempre raiz de 3, né? Ou multiplicando ou dividindo. Então, o que eu obtive foi isso aqui, tá? Que o IA, na verdade, vai ser o VAB dividido por raiz de 3 e Y em módulo, e o ângulo vai deslocar tudo em menos 30. Muito bem, anotei isso aqui, certo? Então, se eu tiver o VAN,
muito bem, calculo, beleza. Se eu não tiver, daí eu sou obrigado a usar essa estratégia aqui, porque a corrente de linha e a corrente de fase são iguais, tá? Então, por um lado, eu vou ter que sair quando estiver resolvendo o exercício. Falando em exercício, então eu coloquei um exercíciozinho aqui, tá? Mesma história, uma fontezinha de 100, o ZY eu coloquei ele igual, 10 com ângulo de 20, sequência positiva, e aí fui lá distribuindo as minhas fontes, com ângulo de 0, menos 120 e mais 120, tá? Eu sei que a corrente de fase e a corrente de linha são iguais, é aquela correntezinha que passa no borne, a mesma correntezinha que passa lá na minha carguinha. Vou deixar assim porque eu ainda não tenho aquela tensão lá. Vamos para o cálculo da corrente de linha, das tensões de linha. Fácil também, porque a tensão de linha é a mesma tensão de fase, a tensão da fonte é a mesma de fase, isso já foi dado, então preciso calcular. Bom, quando facilita muito nessas 3 etapas, na última coisa complica, mas a gente já fez a análise lá em cima, eu já tenho a fórmula, né? Ou eu vou fazer a análise de malha, ou eu já vou pegar essa análise de malha literal pronta e vou colocar aqui, tá? Para não ter esse trabalho, né? Eu já entreguei pronto, eu só fiz a conta aqui, ó. O VAB, o deslocamento ali, o raiz de 3 e o ZY, certo? Fiz a continha e encontrei o IA. 10 raiz de 3 por 3 com ângulo de menos 50 graus ampere. O IB é o IA deslocado em 120, então mantém o módulo, só mexe no argumento. E o IC, mesma coisa, só que em vez de diminuir, soma 120 no ângulo do IA. Né? É sempre do IA aqui. Tá? E acha as 3 correntes. Como essas correntes são as mesmas para cá, eu tenho as correntes de fase, as correntes de linha, as tensões de fase e as tensões de linha, e o meu exercício acabou. Pessoal, sempre importante nesses estudos todos que a gente fez lembrar que eu não preciso decorar nada, eu posso tranquilamente analisar o circuito e resolver por malha se eu quiser, certo? A gente fez análise literal para facilitar o entendimento, ok? Mas você pode fazer essa análise toda de forma numérica, tendo o seu exercício, ok? Acho que não tem mais nenhuma observação para fazer aqui. E aí a gente encerra então essas análises, esse material todo eu vou deixar disponível para vocês no vídeo finalizado já. Pessoal, espero que tenham gostado. O vídeo fica sempre um pouco longo quando tem muitas análises, mas é para vocês pausarem, voltarem. Então eu acho interessante esse tipo de coisa. Cada explicação eu me preocupei em deixar um exemplo também para vocês poderem seguir e fazer de repente de uma outra forma também, porque vocês viram, não há necessidade de eu ter decorado essas fórmulas. Eu simplesmente vou lá, analiso a malha e consigo encontrar os valores que eu preciso. Então, pessoal, deixo um abraço e fiquem bem.